Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus vai ser a mensagem que eu dei ontem, no versículo do dia, porque eu estava editando o vídeo, mas acabei excluindo sem querer, não consegui resgatar a mensagem de ontem. Mas Deus sabe todas as coisas e aqui estamos para pregar a palavra de Deus e não perder, né, esse capítulo ao qual nós estamos estudando consequências, amém? Então aqui vem dizendo da guerra entre Israel e Moabe, né? Então nós vamos ver aqui que o filho de Acabe, ao qual estava liderando, era rei de Israel. Aqui eles iriam entrar em confronto, né? E ele pede ajuda a Josafá, e Josafá imediatamente ele se prontifica, ele, ele diz que está com o rei, que há de lutar, pois o soldado dele é o soldado do rei Jorão, né? E eles estavam ali para ir junto. E também nessa batalha, ao qual eles iriam guerrear, né? Nós vamos ver aqui o Edom também, né? Cadê? Ah, lá, vou falar os três, né? E o rei de Edom também estava presente. Os três estavam indo combater contra o rei Moabe, né? Mas aqui está dizendo, né? Vamos ver aqui já no versículo 2. Deixa eu ver aqui. Então aqui está dizendo que esse filho, né, de Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas só que ele destruiu o altar, né, que seu pai tinha feito, né, de Baal, para ele destruiu essa coluna sagrada de Baal, mas ainda permaneceu no erro, no pecado, e ainda fazendo o povo de Deus a permanecer na escuridão. Então nós vamos ver aqui, né, que o rei de Moabe, ele era o criador de ovelhas e costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e de lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, né? Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e foi reunir com o exército de Israel. E nós já mencionamos aqui logo no início, conforme eu falei, que esses três reis aqui estavam do lado de Israel, né? Estava do lado do rei, estava do lado do rei Jorão. Então nós estamos vendo aqui que estava havendo um confronto, o inimigo se levantou aqui e Josafá estava com ele também nessa guerra. Então ficou os três exércitos para combater o adversário, né? Depois que eles foram andando pelo caminho, o deserto, né? Lá não havia água. Os problemas começaram a surgir lá no deserto. Não tinha água nem para os homens beberem e nem para os animais, né? Então, perguntaram-se o que vamos fazer, né? Estamos nesse deserto, estamos cansados, o que vamos fazer aqui? O rei de Israel perguntou, né? E ele falou assim, será que o Senhor nos trouxe nós três aqui para morrer no deserto, para os nossos adversários nos atacar, nos pegar aqui nesse lugar? Mas aí vamos ver que Josafá falou, né? Ele falou assim, Josafá, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele, né? E Josafá falou, não é um profeta do Senhor? Vamos consultá-lo. O Senhor vai falar por intermédio dele e vamos sair daqui abençoado, com a resposta certa. Não vamos ficar vagando pelo deserto. Vamos ver o que o Senhor tem para nós, em outras palavras, né? Então, um dos mensageiros de Jorão, rei de Israel, falou assim, olha, tem um profeta agora que está no lugar de Elias, que é Eliseu, né? E o Josafá confirmou, é verdade, né? Então, vamos consultar o Eliseu, né? E quando eles chegaram lá, né, para procurar ali o profeta, né? Ele disse assim, ó, por que você veio me procurar? Porque Eliseu ao rei de Israel, perguntou Eliseu ao rei de Israel, né? Ele veio perguntar assim por que Jorão estava procurando ele
pois ele sempre consulta Baal, né? E agora está indo consultar ele, tipo, ele não está entendendo. Você está de qual lado? Do lado da luz ou das trevas? E o rei de Israel, porém, disse: olha, eu vim procurar você porque foi o Senhor que chamou nós três aqui para o deserto para guerrear contra os nossos adversários. Então Eliseu respondeu assim: ó, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma. Ou seja, Eliseu estava revoltado com o rei, porque eles estavam andando na desobediência e sempre consultavam outros deuses. Mas ele falou assim: olha, é por causa de Josafá, por ele que eu vou aqui falar por intermédio do Senhor, por consideração de Josafá que está aqui, porque era o único que temia a Deus, né? Então nós vamos ver aqui, e ele disse assim, olha, agora vocês vão trazer agora para mim alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, ou seja, através daquela harpa, aquela música, né? Os corações estavam sendo preparados para ouvir a direção de Deus e Eliseu também para entrar no Espírito, né? Porque Eliseu estava extremamente abençoado, né? Com essa situação. Mas o que que acontece? O Senhor usou ele poderosamente, ele foi falando a palavra de Deus e ele disse assim, ó, este vale seco se encherá de porção de água. Ou seja, esse deserto ao qual vocês estão passando, estão aqui presenciando, vocês não conseguem saciar a sede de vocês e nem os animais, a partir de agora, né? Aonde não tem poço, não tem buraco, o Senhor vai fazer surgir e ainda vai fazer surgir a água dentro desse poço, né? Era um vale seco que encherá de poços de água, porque o nosso Deus tem poder para fazer criar aquilo que não existe e passa a existir. Então, poços iriam aparecer com água para saciar aqueles que estavam no deserto, tanto animais quanto homens. E aqui vem dizendo assim, pois assim diz o Senhor, você não verá o vento nem chuva. E ele disse assim, olha, tem mais, nesse vale, nesse deserto, vocês não vão experimentar da chuva e nem do vento, porque, ou seja, vocês estão nesse vale, nesse deserto, né? Estão para aprender, estão ali, porque eu os enviei, estou garantindo a vitória. Então, enquanto vocês estão no deserto, eu estou sanando o problema que vai fazer vocês ficarem acuados. Se os problemas continuarem nesse deserto, vão fazer vocês não terem força para lutar contra os adversários. Então eu, o Senhor, estou dando a garantia que esse vento e essa chuva não vão atrapalhar vocês. Ou seja, o deserto é um lugar que noutra hora está quente, em outra hora está frio, né? Está chovendo, não tem lugar direito para habitar, para ficar com aquelas quantidades de exército, né? E além do mais, não tendo alimento, não tendo água, então é desconfortante. Então quem estava enviando para a batalha também estava dando condições de sobrevivência, de cuidado, né? Então aqui a Bíblia vem dizendo que esse vale ao qual eles estavam passando vai se encher de água, ou seja, mesmo no deserto, mesmo vivenciando, presenciando dias difíceis de tribulação, nós não estamos sozinhos, porque se alistado fomos, o Senhor está conosco, nos dando a mão para passar esse deserto, habilitado, preparado, passando pelos processos e vencendo ela. Ou seja, no deserto não vai faltar água. Ou seja, a presença de Deus encaminha a bênção. A presença de Deus estando em nós vamos conseguir passar essa etapa, pois o Espírito Santo, a água, a presença de Deus, a palavra de Deus estando em nós é o nosso combustível, é o nosso sustento para ficar de pé. Ou seja, Deus faz com que as nossas forças sejam multiplicadas para conseguir avante, para conseguir caminhar,
Pois é, verdade. Nós vimos que Elias, o Senhor fez vir sobre ele uma força sobrenatural, para que ele pudesse ir à frente da carruagem de Acabe, como você já vem ouvindo, né? Você sabe que a carruagem, ela vai naquela velocidade. Então, foi a força que Deus deu para ele ir na frente, ainda protegendo, né? Então, você vê que Deus é o poderoso, que vai nos revestindo de poder e de força. A água está em nós, a presença de Deus, não há principado, não há potestade que se levante contra a nossa vida. E aqui está dizendo que terão suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. Como sei, isso não é o bastante, ou seja, tem mais ainda que eu vou declarar sobre vocês, não só apenas esse suprimento. Vocês terão algo que será com permanência, terá agora os benefícios, né? Ou seja, o Senhor vai entregar o exército na mão de vocês, Moabita, né? Na mão de vocês. Vocês vão conquistar as melhores cidades deles, além de vencê-lo. As cidades, melhores cidades deles e as fortificadas, vocês agora passarão a ser de vocês, cortarão as árvores frutíferas e taparão todas as fontes, entulharão com pedras terra de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia sacrifício de manhã, começou a aparecer água. Então, no dia seguinte, né, eles acordaram cedo, ofereceram um sacrifício ao Senhor. E as águas começaram a brotar, a surgir em todos os lugares. Então, a palavra do homem de Deus não caiu por terra. A palavra de Deus se manifestou fazendo o cumprimento dela. Então, cada palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar para nós vazia. Se Deus decretou, se Deus falou, fiel ao que prometeu. Então, Deus, ele mostrou para essa nação que a nação aqui, né, de Israel, né, que estava oscilando, né, entre o bem e o mal, né, estavam distante do Senhor. O Senhor mostrou o poder dele, mostrou que ele pode fazer o que ele vai fazer ainda muito mais quando eles assim se reconciliassem e voltar para o Senhor. Mas ele está falando, eu aqui tenho domínio, eu tenho poder, eu faço. Agora, o Deus de vocês não podem fazer nada. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pode tocar. E aqui vem dizendo assim, né? Aqui está dizendo, cadê? Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra ele. Então, os adversários sabiam que contra eles estava vindo 3 exércitos, né? O rei Moabita estava sabendo que estava vindo 3 exércitos em encontro dele, né? E quando os levantaram pela manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água para os moabitas. Ela parecia vermelha como sangue. Então, para os moabitas, quando eles olharam para a água, parecia como sangue. Então, essa distração deles fez com que os 3 exércitos viessem atacar eles, né? E tomar o despojo deles. Ou seja, mas quando os moabitas chegaram no acampamento lá de Israel, né, o exército israelita se levantou e atacou até que deram a meia volta, ou seja, eles vieram, o povo israelita atacaram e eles saíram correndo, né? E aqui está dizendo que os povos de Deus israelita, eles perseguiram os moabitas, avançando os territórios, derrotando, definitivamente acabou, né, a afronta. E arrasaram a cidade e foram fazendo tudo conforme o Senhor tinha orientado aqui. E aqui está dizendo que essa batalha, né, o rei Moabita ainda ofereceu o filho dele como sacrifício, né? Vamos ver aqui, olha. E liderou 700 homens de espada, uma tentativa de romper as linhas inimigas, próximo do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel. Os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra. Então nós estamos vendo aqui que aonde não há possibilidade, aonde não há, né, saída, Deus faz ter saída. Ou seja, não importa aonde estamos, Deus sempre vai estar conosco. E se as situações adversas continuar, né, mesmo você
estando no processo pela liberação de Deus, pode ter a certeza que o suprimento virá. As condições para você manter-se nesse deserto até um determinado momento, até por determinado, o dia determinado pelo Senhor, né? Pode ter certeza que desamparado não vai ficar. Deus não deixaria o povo dele no deserto para ser derrotado pelo adversário. Então, a água presente, que é a palavra de Deus purificadora, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de inspiração, é água viva, né? Ela presente, estando em nós estaremos vivos. Pois é, porque a água é vida, né? Vocês bem sabem que precisamos de água para lavar as coisas, para tomar banho, para tomar, fazer alimento, plantar. A água tem que estar presente em todos os momentos, porque ela é benéfica e ela também ela é muito utilizada. Então, nós sabemos que quando não tem água, grandes prejuízos, a vida da pessoa para, né? Então, imagine esse povo cansado, com fome, andando pelo deserto, não tendo essa água. E os animais cansados de tanto andar, e Deus fez brotar esse poço com água. Ou seja, não tinha poço, mas foi brotado o poço. Deus fez aparecer e a água surgir. Então, nós estamos falando aqui, não é de coisas naturais, estamos falando do sobrenatural de Deus. Pois é, estamos falando do Criador da humanidade, daquele que criou os céus e a terra, ao qual chamou à existência aquilo que não existe como se existisse. Haja luz, houve luz, haja firmamento, houve. Então, com as palavras de Deus, tudo passou a surgir. E aqui nós estamos dizendo que esse profeta de Deus, enviado do Senhor, ele usou a palavra de Deus, determinou ali, foi a boca de Deus e passou a existir. Então, para você ver a importância do homem de Deus, da palavra de Deus, a orientação de Deus para assim ir prosseguirmos na confiança do Senhor. Hoje temos a palavra, que ela é a garantia de nós, é nossa arma de guerra, nela nós firmamos, nela somos guiados por ela, e assim nós não tropeçamos seguindo essas orientações. O que eu quero te dizer, né, que a água, estando em nós, passamos a refletir a imagem de Cristo, passamos a manifestar o caráter de Deus, pois Deus transforma aquele coração que é de pedra, aquele coração que está na escuridão. Pois é, Deus faz, Deus tem domínio, Deus tem poder, Deus faz recriar, né? Um ser humano inverso, né? Ele transforma, ele faz dessa pessoa um novo ser, né? Uma pessoa de caráter, porque somente a palavra e o poder de Deus pode fazer isso. Então, nós estamos falando de água, que essa água, ela presente, ela faz com que nós venhamos usufruir, né? Ou seja, aquela água não era paliativa, não. Aquele poço era para ficar ali. Deus não tem nada paliativo, Deus não tem nada que seja só para suprir aquele momento. Deus tem algo permanente. Pois é, a presença dele também tem que ser permanente em nossa vida. Não pode ser apenas por um momento. No momento eu estou com Cristo, depois não estou. Não podemos ter essa oscilação. Temos que servir somente um Senhor, Criador da humanidade. Ele é o único Senhor a ser servido e adorado. Então, enquanto estiver oscilando entre dois senhores, as lutas vão surgir, o adversário vai continuar a atacar. E se não estiver na presença do Senhor, vai ser devorado vivo. Mas por isso que o Senhor está aqui nessa tarde, para que você ouça a voz dele, tome a decisão para firmar sua aliança com o Senhor. Nós estamos vendo também aqui, dando aqui uma ressaltada no capítulo 2, ao qual foi um dos primeiros milagres de Eliseu, né, o qual ele tem a ver aqui com a água também, por isso que eu estou aqui fazendo a lembrança dela, pois a água, o povo foi mostrando, o povo de Jericó foi lá mostrar o problema para Eliseu, qual aquela cidade estava vivenciando, pois a água deles não era de qualidade, era uma água infrutífera, era uma água que não era própria para beber e nem para se plantar, porque se beber daquela água a pessoa podia morrer. Então eles não eram saciados
e também não tinha o alimento que desejava porque a terra não era boa. Então esse povo também estava sofrendo. Mas a partir do momento que foi levado o problema para o homem de Deus, ele usou a fé, ele pôde ali naquele momento agir e usar aqui como ato de fé o sal, ao qual ele jogou, né? Ele jogou na nascente, né? Que abastecia a água da cidade, ele jogou ali e determinou, ou seja, purifiquei essa água, ela não causará mais morte, ele determinou, e nem tornará a terra improdutiva. Desde então a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Oh, glória a Deus, é assim que Deus faz, torna tudo novo, tudo limpo, pois nós sabemos que Deus só habita em um coração limpo, purificado, pois Ele é santo. Então, se nós estivermos com o nosso coração inclinado, limpo, Deus vai ter prazer de ficar, né? E assim Ele vai poder liderar, o nosso coração vai estar sensível à voz de Deus e assim passamos a andar em comunhão com Ele, em um só Espírito com Ele. Então nós estamos vendo aqui que a água, a qualidade do que buscamos é que faz a diferença na vida do cristão, na vida daqueles que andam com o Senhor. Então, a água limpa é a presença de Deus, né? A água suja é quando está longe do Senhor, pois um coração sujo, ele precisa ser lavado, ou seja, uma casa suja, ela precisa ser limpa, né? Para que venha estar cheirosa, sem o nosso espírito, a nossa alma, se não estiver cheirosa, né? Se não estiver exalando o perfume de Cristo, né? Não é um cheiro bom, então não vai estar exalando a presença de Deus, né? Então o que eu quero te dizer é que essa água nós encontramos, a Bíblia diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois aquele que beber da água que eu lhe der, jamais vai tornar a ter sede. A água que Deus quer que bebemos é a água que não vai fazer com que nós venhamos ter sede, né? Quando você tem sede de água, você vai se saciar, mas vai chegar um momento que você vai ter sede, então você vai lá e vai beber de novo. Mas o que é que eu quero te dizer aqui, que essa água que Deus está oferecendo é uma água espiritual, uma água que faz você não ter sede, ter essa necessidade, porque preenchido estará, né? Preenchido estará cheio, que transbordará. Pois é, o seu cálice há de transbordar de água. Ou seja, você vai passar agora a servir aqueles que não têm. É verdade, servir aqueles que não têm, né? Vai passar a servir aqueles que não têm. Hoje eu vou pregar no versículo do dia à noite. Eliseu ajuda uma viúva. Então aqui está falando do azeite que foi multiplicado. E nós, com a presença, com a água, que ela transborda em nós da presença de Deus, ela honra e podemos até ajudar aqueles que não têm, né? E não vou dar muita spoiler aqui dessa palavra, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E nós somos a boca de Deus, estamos transbordando da água para abençoar aqueles que estão com sede, que estão necessitados, e assim a vida passa a mudar, porque a transformação chegando, tudo novo se faz, a verdadeira alegria se manifesta, a salvação, né? Passa a andar no caminho que conduz vida, então tudo passa a mudar. Então, na presença do Senhor, a escuridão tem que sair. Pois é, a luz chega, a escuridão tem que sair, porque a vida chegou, em nome de Jesus. E essa é a mensagem do coração de Deus para cada um de nós, que Deus jamais vai permitir a guerra ao qual estamos, né, sermos envergonhados. Não somente o suprimento físico, né, mas Deus tinha mais coisas para o povo de Deus. Não estaria perdendo tempo nessa luta, benefícios eles levariam dessa luta e também o nome do Senhor seria glorificado em o nome do Senhor Jesus. Então, a importância de consultar o Senhor para a batalha, deixa eu ver aqui, estou com pouco por cento.
a importância de consultar o Senhor, de consultar a palavra, de ter o que Deus está falando, porque entrar numa batalha desnecessária é sair perdendo no deserto. Mas aqui eles não estavam perdendo, porque o Senhor estava com eles. A garantia da vitória era certa. Então, nós sabemos que o Senhor estando conduzindo a nossa batalha e de mão dada conosco, nós venceremos, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. O inimigo ele está trabalhando, mas o nosso Deus também está trabalhando, porque é Ele que guerreia por nós, é Ele que age ao nosso favor, porque não estamos sozinhos, pois essa peleja não teremos que pelejar, ela não é nossa, ela é do Senhor. E se é do Senhor, é Ele que lutará por nós. Esperar e confiar e ver, o Senhor vai fazer ao seu favor, no nome de Jesus. Amém? Eu estou abençoada. Hoje eu estava editando o vídeo de tarde, de ontem, né? E acabei perdendo a mensagem abençoada de ontem à noite, versículo do dia. Mas eu falei, não vou deixar essa palavra passar, porque ela é uma bênção. Tem revelações abençoadas e para estar prosseguindo, né, com o estudo da palavra, eu resolvi pregar ela agora de tarde, né? Então, você vê, né, que as coisas que nós fazemos para o Senhor é uma guerra, é uma batalha. Na edição, a gente acaba, nem sabe como excluir uma coisa, então é tantos detalhes, é tantas coisas para fazer, né, que a gente, às vezes, o nosso tempo ainda é pouco para fazer as coisas para o Senhor, né? Tanto para meditar, tanto para editar, para escrever, mas até que o Senhor nos ajudou. Estamos aqui para a glória de Deus e o nome do Senhor está sendo engrandecido em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.